Agora, nesse mês nós estamos meditando sobre, uma vez que Cristo morreu por nós, nós devemos dar uma resposta a Deus a esse sacrifício, que é abandonar o pecado. Nós, depois de entender o tamanho do sacrifício, o tamanho do amor e da graça liberada sobre nós, não é plausível, não é aceitável, ou pelo menos não é justo que nós ainda acalentemos o pecado na nossa vida, no nosso coração. Com isso eu quero dizer que nós vamos pecar, mas existe uma diferença enorme entre nós acalentarmos o pecado como algo comum na nossa vida e ele acontecer como uma mera falha de percurso. Afinal de contas, nós não somos perfeitos. E hoje eu quero falar sobre estabelecer limites. Eu falei um pouquinho sobre isso na mensagem anterior, no domingo passado, mas hoje eu quero me aprofundar nessa temática de estabelecer limites. Uma maneira de nós vencermos o pecado é estabelecer limites para a gente mesmo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o verso 12. Hoje é um culto atípico, então se passar aí 10, 15 minutos, por favor, não fique triste nem chateado, se deleite na presença de Deus, não tenha pressa em sair da presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vou ler novamente: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Feche seus olhos, vamos orar e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo para que fale com você. Você que quer vencer o pecado, você que quer viver uma vida de santidade, você que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor e entende que a santificação é indispensável para que isso aconteça, ore ao Senhor e peça para que Ele lhe ajude a vencer os pecados que ainda assolam a sua vida. Pai, que essa noite o Teu Santo Espírito, Ele nos conduza durante essa meditação, que enquanto a palavra vai sendo exposta, o nosso coração vai sendo tocado, impactado, transformado, impulsionado, Senhor, a santificação, o abandono do pecado, a aproximação com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero começar com uma frase do Paul Washer, que eu ouvi, um pastor americano, e ele disse uma coisa interessante. Assim, o diabo, ele tem o hábito de pegar os nossos erros e apontar os nossos erros, de mostrar os nossos erros. E muitos de nós acreditamos, não estou citando a frase ipsiliteri da mesma maneira, eu estou dando a minha interpretação da frase. E nós achamos que Deus não faz isso. Deus também aponta o nosso pecado. Ele também mostra. A diferença entre Satanás e Deus nesse caso é que quando Satanás aponta o teu pecado é para produzir culpa, para que você se afaste de Deus, fazendo com que você se sinta indigno e que você então decida se afastar dele. Já Deus, quando Ele mostra o teu pecado, Ele não te rejeita, Ele te convida para o arrependimento e para uma relação mais próxima. Essa é a grande diferença. Então, quando você está na igreja ouvindo uma mensagem, e essa mensagem ela está tocando no teu pecado, isso começa a te incomodar, e você pode achar que isso é coisa do diabo. Não é. É Deus. Deus está falando. Só que Ele não te rejeita por causa desse pecado. É lógico, se você decidir não se arrepender, essa relação ela continua quebrada, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas se você decidir se arrepender, Ele te aceita para essa relação que vai te transformar, que vai nos transformar. Portanto, que essa noite seja uma noite dessas, que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Espírito Santo vai falar, que apesar dos incômodos que talvez esse processo possa gerar, a gente possa estar aberto para deixar que o Senhor trate com a gente e nos leve a um novo nível, a uma nova relação, a abandonar pecados que a gente vem sustentando e acalentando na nossa vida por muito tempo. Pois bem, e aí eu quero começar dizendo o seguinte: o tema dessa mensagem é para a gente estabelecer limites. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando de a gente construir uma vida que evite o pecado. Porque eu sei, mas a gente não faz isso. Embora eu saiba que ninguém aqui acorda pela manhã e pensando assim: hoje eu vou arruinar minha vida, hoje eu vou me lançar no pecado, vou acabar com o meu casamento, vou falir minhas finanças, eu vou beber tanto, fumar tanto que eu vou acabar com a minha saúde. Ninguém pensa isso. Obviamente, quando nossa relação com o pecado ela está
altamente voltada para o prazer, mas muito pouco para as consequências. E não importe quanto tempo dure, elas virão, acredite. Ah, pastor, mas eu estou pecando há tanto tempo e não está acontecendo nada comigo. Fica tranquilo, isso é graça. Não ache que o pecado fica impune, porque ele não fica. E não é uma questão, eu vou até refazer, embora a própria palavra use essa afirmação, essa expressão impune, não fica. Entretanto, não é um Deus ativo punindo com raiva um pecador. É um Deus que estabeleceu limites na sua palavra. Quando esses limites são quebrados, tem uma consequência. Então, a maioria de nós, na nossa relação com o pecado, a gente foca no prazer e esquece das consequências. Nós precisamos então abrir os nossos olhos. A gente não planeja destruir nossa vida, mas também a gente não se prepara para que isso não aconteça. A gente simplesmente vai vivendo. E muitas vezes nós vamos dando asas aos nossos desejos, às nossas vontades. O grande problema, e é por isso que o tema dessa mensagem hoje, o título dessa mensagem hoje, estabelecendo limites, é porque a gente vive uma vida onde a gente chega muito sempre na borda. É como se Deus estivesse aqui, ó, beira do precipício. E você vive uma vida cristã sempre à beira do precipício. Qualquer deslizadinha, você está no buraco. A maioria de nós não constrói um estilo de vida de segurança, sabendo que ali é arriscado, eu vou manter distância. Não, a maioria de nós, a gente assume riscos. A gente vive um estilo de vida que nos faz viver de forma muito perigosa e com o pé no pecado. A verdade é que a grande maioria de nós, nós relacionamos com Deus da seguinte maneira: a gente estica a corda ao máximo que der, para que eu sinta o gostinho de algum prazer. Mas a gente não tem, muitas vezes não construímos uma vida onde assim, Senhor, qualquer coisa que faça menção ao pecado, eu quero manter distância. E essa é a nossa temática hoje. É sobre isso que nós iremos falar. Portanto, o problema não é o pecado em si, embora ele seja um problema, mas tendo em vista que nenhum pecado acontece de forma repentina, como convencionamos dizer, do nada eu pequei. Não, não foi do nada. Tem uma série de eventos que, se você analisar com bastante cuidado, que aconteceram antes de você decidir pecar. Então a gente está flertando com o pecado antes, a gente está fazendo uma concessãozinha aqui, outra concessãozinha ali, a gente vai deixando algumas coisas entrarem na nossa vida, a gente vai permitindo outras, a gente permite uma mensagem do WhatsApp que não deveria permitir, a gente não bloqueia um contato que deveria bloquear, a gente não bloqueia o site que deveria bloquear, a gente vai fazendo concessões, vai deixando as portas abertas ali. Aí o pecado vem, a gente solapado pelo pecado, agarrado por ele, quando esse nos atrai, nos seduz, como diz Tiago. E aí às vezes nos colocamos, e me desculpem se isso de alguma maneira os ofender, mas aí às vezes a gente vem e se coloca como vítima do diabo. O diabo é sujo. Não, você não tem limites. Você não aprendeu a colocar limites para você mesmo. Você vive uma vida, mesmo cristão, embora cristão, mais desregrada possível. Nós não somos pessoas que vamos nos lançar, talvez, de maneira deliberada no pecado e nos esbaldar, mas a gente vai viver perigosamente. O que der para fazer, a gente vai permitindo, a gente vai aceitando na nossa vida. No texto que nós acabamos de ler, que é o nosso texto base, Paulo está dizendo: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. O primeiro ponto é cuidar-se. Cuide-se para evitar o pecado. Crie um estilo de vida que ele te proteja do pecado. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está nos exortando a respeito da consciência das nossas vulnerabilidades. Nós somos vulneráveis ao pecado. E a palavra, quando ele diz aquele que pensa, destaca uma posição de autoconfiança. Não é porque Paulo não chega e diz assim, você que está de pé. Ele está dizendo, você que pensa. Porque a grande verdade é o seguinte: aquele que está numa relação sincera com Deus, ele tem consciência da sua fraqueza o tempo inteiro.
Em momento nenhum ele se sente forte o bastante para enfrentar qualquer situação de pecado. Ele tem consciência disso. Mas aquele que pensa que está de pé, ele tem uma autoconfiança muito perigosa. Ele começa a achar que pode se expor a determinadas situações, ele acha que pode ter determinados contatos, ele acha que pode ter determinadas conversas e que isso não o atingirá. Isso é um mero engano. Porque quando você age dessa maneira, com uma autoconfiança exacerbada, é exatamente esta autoconfiança que leva você a fazer concessões, a permitir conversas que não deveria permitir, a permitir contatos que não deveria permitir, a permitir conteúdos que você não deveria permitir na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, nos tornamos tolerantes à medida que nos sentimos confiantes. Quanto mais confiante você é na sua própria força, na sua própria capacidade de vencer o pecado, mais tolerante você se torna com certas situações que você deveria evitar, que por si só ainda não são pecado, mas levarão ao pecado futuramente. Então, primeira coisa que precisa tratar: deixe de ser autoconfiante, confie em Cristo, não confie na sua força. Por mais bem intencionado que você seja, você não tem forças para lidar com as tentações, principalmente se elas forem recorrentes. Uma vez você consegue, 2 vezes, mas depois disso, nós vamos ver isso hoje aqui, num exemplo que eu quero trazer para nós meditarmos, um exemplo bíblico. Estar de pé, aqui nesse caso que Paulo cita, fala de uma posição de fé, de firmeza na fé, porém, com uma possibilidade de queda. Por quê? Porque não tem vigilância. Porque não se constrói um estilo de vida onde se avalia os perigos e os riscos que nos rodeiam. O risco daquela conversa parece ser despretensiosa, daquele oi sumido, despretensioso, daquela pergunta que parece inocente, mas que no fundo tem segundas intenções, daquela carona que você não deveria ter dado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Daquele momento que você não deveria ter ficado só. Você deveria ter procurado alguma coisa, alguém para você estar junto, para não pecar. Mas você não fez. E é isso. Por si só, ficar sozinho é pecado? Não é pecado, mas tem certos... Alguns de nós não podemos ficar sozinhos. Alguns de nós não... É pecado eu responder uma mensagem de alguém, mas tem certas conversas e mensagens e contatos que nós nem deveríamos ter, porque é arriscado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, nós precisamos refletir sobre isso, sobre esses limites que nós não colocamos em nós mesmos. Como é que é? Eu quero que você reflita agora. Você é alguém que coloca limites para você mesmo? Ou você é também aquela pessoa que diz assim: nada a ver, nada a ver, não, nada a ver isso aqui. E aí você está sendo doutrinado, se abrindo, se expondo. E aí depois, que quando cair no pecado, vai achar que foi uma obra maligna, quando foi simplesmente você abrindo a porta mesmo. Você escancarou a porta para o pecado. Quer ver um exemplo bíblico disso? Sansão. Acho que Sansão, ele é o melhor exemplo bíblico de alguém que fica fazendo concessões por se achar forte. Quando a gente lê Juízes capítulo 14, eu fiz aqui um apanhado de momentos em que Sansão, ele simplesmente ultrapassou o limite. Ele não estabeleceu limite para ele, e ele ultrapassou esses limites. Para quem não sabe, Sansão foi um juiz escolhido por Deus, dotado de força sobrenatural, para vencer os inimigos de Israel, e em especial os filisteus. Deus tinha um plano de usá-lo para superar, vencer os filisteus. Só que Sansão vivia um estilo de vida completamente sem limites. Em Juízes capítulo 14, no verso 3, ele já começa rompendo esse limite. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? A primeira coisa que Sansão fez foi querer tomar uma esposa para si que não fosse israelita.
Isso era uma prática que não era aceita entre os judeus, entre os israelitas, justamente porque sempre havia muita influência dos povos idólatras sobre Israel. E aí Sansão resolve tomar uma mulher. Aí você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Quando a gente vive por aquilo que nos agrada, a gente remove limites da nossa vida, quebrando princípios. Não importa se é um princípio, me agrada, é aquilo que a gente tem convencionado a falar e que muitas vezes é difundido. Se te agrada, tá tudo bem, vai lá e faz. Se te dá prazer, tá tudo certo, vai lá e faz. Mas não é assim, isso é uma proposta do diabo. O diabo que você cria esse tipo de conceito, esse tipo de filosofia para você viver a sua vida. Deus quer que você tenha discernimento e estabeleça limites daquilo que é seguro. Ele foi lá então, quebrou o primeiro limite. Lembra que eu falei daquela que muitos de nós somos essas pessoas, a gente vai quebrando o limite, vai quebrando o limite, vai quebrando o limite, e a gente vai se sentindo seguro, porque cada limite que a gente quebra, nada acontece imediatamente com a gente. Tá tudo bem. Pô, pequei aqui, né? Conheço Jesus. Eu confesso, eu verbalizo que sou cristão, mas eu estou pecando e nada está acontecendo. Sansão era esse cara. Vamos ver como é que ele termina a história dele? Vamos lá. Mas antes disso, no 14:3 ele quebra o primeiro limite. 14:8, 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Era proibido para o judeu tocar em cadáver. Ele pega o mel do cadáver do leão e não só come, como ele leva para os seus pais. E aí, mais uma vez, ele quebra um limite. Ele simplesmente se sente confiante demais. Ele tem uma unção sobrenatural, ele tem uma força excomunal dada por Deus, e ele está muito bem com tudo isso. Ele vai lá e quebra mais um limite. Lá no capítulo 16, no verso 1, depois desse episódio, tem uma consequência do leão. Ele vai casar com aquela mulher. O pai dessa mulher entrega a esposa dele para um outro cara. Ele fica com raiva, ele destrói todos os campos dos filisteus. Os filisteus, com raiva, matam o pai e a mulher dele queimados. O sogro e a mulher dele queimados. Ele fica com raiva, fica revoltado. E aí, o que acontece? Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Ele quebra mais um limite. Mais uma vez ele quebra um limite, sabendo que não deveria fazer. Nesse momento, quando ele está com a prostituta, os filisteus estão vindo para pegar ele. Ele ainda muito forte, ele se levanta e arrasta os portões da cidade com ele. Quando os filisteus tentam prendê-lo, ele ainda tem a força de Deus, porque Deus ainda está com ele pela graça. Eu continuo pecando e continua dando tudo certo na minha vida. Por que eu vou parar de pecar, né? Beleza. Um pouquinho mais na frente, 16, no verso 4, entra então Dalila na história. Ele se apaixona por Dalila, e nós vamos ler do 4 até o 17, só para a gente ter contexto. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale do Sorek, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem, e com que poderíamos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. A partir daqui, eu imagino que a grande maioria conhece a história. Dalila começa então a questioná-lo sobre qual é a origem da força de Sansão. Sansão engana ela uma vez, mas olha o absurdo da coisa. Eu não sei se quando você lê, mas é para você ver o nível de cegueira para quem não tem limite. Quem não estabelece limites normalmente vive cego. Ela pergunta a primeira vez, ele dá uma resposta: se você me amarrar com um tipo de corda, eu perco as minhas forças. Ela amarra ele, chama os filisteus, ele rompe as cordas e vence os filisteus. Ela vai de novo, pergunta: você me enganou, você não me ama, por que você fez isso comigo? Fala a verdade, qual a razão da sua força? Aí diz: se você pegar e prender meus cabelos, aí dá uma outra resposta. Aí ela vai lá, faz aquilo que ele disse, prende ele, chama os filisteus. Mais uma vez ele consegue vencer os filisteus. E ela de novo vai lá e diz assim: você realmente não me ama, né?
Porque eu te pergunto e você me engana, você só me engana. Não, deixa eu te perguntar uma coisa: qual o nível de cegueira de alguém que viveu no pecado várias vezes e não está vendo que esta mulher está atentando contra a vida dele e ele não é capaz de perceber? É assim que vive alguém que é controlado pelo pecado. Ele está no limite, ele está na borda da queda, mas ele é incapaz de perceber isso. A cegueira é das principais evidências de alguém que está vivendo no pecado. As pessoas estão alertando ela, estão mostrando para ela, estão apontando o caminho. Não tem nada a ver, dá nada não, vai acontecer nada comigo não, vai ser sempre do mesmo jeito. Tanto é que quando nós chegamos no verso 20, a última vez ela insiste, e ele finalmente cede, porque a grande verdade é essa: a gente sempre vai entregar a nossa unção se a gente não estabelece limites. Sempre vamos entregar a nossa unção para o inimigo, sempre perderemos aquilo que Deus nos deu, porque nós não estabelecemos limite. Ele não estabeleceu limite nessa relação. Ele então, o que aconteceu? Entrega o ouro. E aí, olha o que diz o verso 20. Eu gosto demais desse texto. Então ele clamou. Ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Aqui ele já disse a verdade, e ela já cortou os cabelos dele, que era a origem da força dele. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei dele. Esse é o pensamento de quem nunca estabeleceu limites para a sua vida, vive no pecado e pensa assim: vai ser sempre da mesma forma, vai ser sempre do mesmo jeito, eu nunca vou sofrer nada na minha vida, vai ficar sempre tudo muito bem comigo. Eu quero te dizer que você precisa tomar muito cuidado, porque uma hora vai acontecer, não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. O Senhor disse para Noé, aliás, antes do dilúvio, ele disse assim: até quando a minha alma contenderá com o homem? Você acha que até quando a alma, o Senhor, o Espírito do Senhor vai contender com a sua alma contra o seu pecado, se você insiste em cometê-lo? Até quando? Você acha que vai ser sempre da mesma forma como Sansão pensou? Só que quando chegou o momento, mal sabia Sansão que não tinha mais graça naquele momento para ele vencer os filisteus. Agora ele estava sozinho por conta própria. Resultado, bota o verso 9, 21, aliás, verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Esse é o final. Vamos espiritualizar, vamos colocar isso aqui em campo espiritual, isso aqui. Primeiro, que furar os olhos de Sansão foi uma expressão física da realidade espiritual dele. Ele já estava cego espiritualmente, agora ele está cego fisicamente. Furaram os olhos dele. Esse aqui é o quadro de alguém que vive no pecado e acha que nada vai acontecer porque não estabeleceu limites. Está cego, vai virar escravo e vai ficar andando em círculos. Quando pegaram Sansão, furaram os olhos dele, prenderam ele e botaram ele para ficar rodando um moinho assim. É a figura perfeita da vida de alguém que não estabelece limites e vive em pecado. A vida de quem vive assim, vive girando em círculos. Vira e volta, está na mesma situação. É o mesmo problema no casamento, é o mesmo problema na finança, é o mesmo problema na saúde, é o mesmo problema o tempo todo vivendo em ciclos malditos, em decorrência do pecado. É esse o tipo de vida que você quer para você? Talvez alguém esteja vivendo já esse ciclo, já rompeu com todos os limites, não estabeleceu limites para si, e rompeu com todos os limites da palavra de Deus, e hoje se encontra cego espiritualmente, não consegue sentir, perceber, ouvir absolutamente nada, encontra-se escravo do pecado e encontra-se numa vida em ciclos malditos, repetindo e repetindo e repetindo ciclos. Como é que quebra isso, irmão? Só tem uma coisa que quebra a maldição que o pecado produz. Chama-se arrependimento. É preciso se arrepender. É preciso que nós nos tornemos para Deus, que nos voltemos para Ele,
que nos arrependamos, que reconheçamos a nossa fragilidade, que reconheçamos a nossa insolência em muitas vezes deliberadamente ultrapassar os limites de Deus, achando que nada nos aconteceria, e precisamos nos arrepender urgentemente. Sansão testou seus limites e como consequência ele acabou nessa condição. Por isso, não é sábio você testar os limites. Não é sábio você ficar vivendo uma vida onde você diz assim: até onde eu posso ir sem pecar? Ou até onde eu posso ir sem perder alguma coisa? Até onde eu posso ir sem perder minha família? Até onde eu posso ir sem perder meu dinheiro? Até onde eu posso ir sem perder? Porque muitas vezes o nosso medo não é ferir Deus, é perder as benécias. Não é que a gente, a priori, na maioria das vezes, a maioria de nós, não é que a gente queira evitar o pecado porque amamos a Deus, é porque nós não queremos perder aquilo que temos. Porque sempre associamos, né? Nós temos uma tendência meritocrata de dizer assim: se você não é bom, então você vai perder aquilo que você tem de bom, porque você é um pecador. Mas sabe qual é o pior prejuízo? Não é você perder as coisas, é você perder a presença de Deus na sua vida, é você perder a salvação que Ele conquistou na cruz por você. Se isso não tem valor para ti, você já está perdido, pode estar até dentro da igreja. Essa é a verdade. E desculpa se ela dói, mas como eu falei no início, Deus ele aponta verdades que doem, mas Ele não está nos rejeitando nessa noite. Ele não está dizendo para você: você não é bom o suficiente para longe de mim. Ele está dizendo: veja bem, você não é tão bom quanto você imaginava, mas os meus braços, o meu coração está aberto para você, se aproxime. A decisão é sua, é você que decide o que você vai fazer com isso. É um erro a gente viver tentando testar os nossos limites. Sabe como nós deveríamos, sabe que tipo de filosofia, de crença nós deveríamos desenvolver, de conceito nós deveríamos desenvolver para nós? Como eu posso me manter mais longe possível da tentação? Qual estilo de vida eu preciso construir de maneira que eu não me coloque em tentação? Isso é sábio. Isso demonstra o seu zelo pela sua relação com Deus. E estabelecer limites é uma decisão de sabedoria e maturidade. Amém. Vocês já perceberam que sempre que a gente fala de pecado como uma inquietação espiritual? É espiritual, gente. É espiritual, é real. Vocês precisam estar atentos a isso. Você estabelecer limites é criar barreiras conscientes antes da tentação chegar na sua vida, para que você possa vencer. É limitar a exposição, é tomar uma decisão antes do desejo chegar. É dizer: eu não quero amanhã ter que lidar com a tentação de dizer não para o adultério com a mulher na minha frente, ou com uma mensagem no meu celular. Eu vou bloquear, eu vou evitar o caminho, eu vou mudar a rota. Eu não quero ter que dizer não para a pornografia amanhã, de frente para a pornografia. Eu vou dizer não para a pornografia hoje, para amanhã não ter que estar de frente com ela. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Se eu não quero ser desonesto amanhã, eu crio um estilo de vida hoje que eu não precise de dinheiro além daquilo que é justo para mim, para não ter que roubar amanhã. Não, aí você vai criando um estilo de vida onde você vai se acostumando a ter coisas, e aí para que você mantenha esse estilo de vida, agora você precisa se corromper, precisa se tornar uma pessoa corrupta, precisa mentir, enganar, roubar nos seus negócios. Você precisa tomar decisão hoje para vencer o pecado amanhã, porque amanhã, quando o dinheiro bater na sua porta, você não vai conseguir dizer não para ele. Se a mala de dinheiro chegar lá, eu lembro de nas eleições receber um candidato aqui, e ele falou para mim assim: pastor, se o senhor me apoiar e a gente for eleito, a gente constrói esse templo rapidinho. Eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, não trabalha assim não. Se eu não confiar em Deus que vai construir isso aqui, eu não sou um cristão de verdade. O Renan estava comigo nesse dia na sala, mas deixei claro para ele que não era assim que funcionava. Porque se eu não corto ali,
No dia que ele chega com 200 mil na minha frente, eu não sei se eu consigo dizer não. Talvez eu não conseguisse. Na minha frente ele chega assim: está aqui, pastor, está aqui o dinheiro. Pode ser que eu não conseguisse. Eu cortei logo aqui, antes. Eu não posso dizer que eu sou forte o suficiente para lidar com isso, porque eu não sei. Então eu preciso estabelecer limites. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se as redes sociais elas são uma porta de distração, são uma porta de comparações, é uma porta de contatos inapropriados, estabeleça um limite para você das suas redes sociais. Limite isso para você. Se certas conversas ou ambientes te levam a comportamentos que depois você vai se arrepender, se afaste. Se tem amizades que você preza muito por elas, mas tudo que elas podem lhe oferecer são situações de tentação, evite-as. É assim que a gente vai construindo uma vida de santificação. Agora, tem uma coisa a respeito de limite que a gente precisa pensar. Porque quando eu falo assim, você precisa estabelecer limites para vocês, eu para mim, todos nós precisamos estabelecer limites para que nós andemos em santificação. A gente tem um problema, pelo menos é o que eu sinto no meu espírito, a gente tem um problema que está lá na raiz, que é, nós temos problemas com limites. Nós vemos limites como o podar do prazer, e não como muros de proteção. Sempre que alguém diz para você, não pode, não faça, não faça isso, não vá por ali, a gente sempre se sente tolhido, ao invés de protegido. Quantos aqui, de verdade, se alguém chegar para você assim: querido, não faça isso, você vai se sentir tolhido. Poxa, eu queria fazer isso aqui. Ninguém tem uma visão de proteção do limite. Porém, biblicamente, limites servem como muros protetores para a nossa vida. Só que a gente não consegue conceber isso. Nós não temos um Deus que de forma arbitrária e que é maldoso e olha para você: você quer, né? Não vou deixar. Não é isso. Nós não temos um Deus que está tolhindo o nosso prazer. Ele está nos protegendo. Ele sabe que aquele pecado, embora gere prazer, ele vai gerar destruição infinitamente maior do que o prazer que ele pode te proporcionar. Então ele diz: não faça. Ele coloca um limite para te proteger, não necessariamente para impedir que você tenha prazer. Agora veja bem como Deus é bom. Vamos ver o caso de Eva. Eva tinha um limite, Adão e Eva tinham um limite no jardim, de não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Amém? É isso? Pois bem, o que o diabo faz a gente pensar? Qual foi a pergunta do diabo, inclusive, lá para ela? Foi isso que Deus disse, que vocês não devem comer de nenhuma árvore do fruto? Porque o Satanás faz sempre a gente ver a vida pelo que nos falta e não pelo que nós temos. Então o Satanás faz você olhar para a mulher que você não tem, para o marido que você não tem, para os filhos que você não tem, para o dinheiro que você não tem, para o bem que você não tem, para o carro que você não tem, para a casa que você não tem, e faz você ficar então cobiçoso, ao invés de olhar para o que você tem e dizer: Deus, obrigado pelo que eu tenho. Quando você abre a porta para esse coração cobiçoso, que está sempre olhando para o que te falta, você está aberto para o pecado. Foi isso que Satanás fez com Eva. Não é que Eva não tivesse outras frutas para comer, porque Deus não é injusto. Ela disse assim: não, você não pode comer das frutas, vai passar à vontade. Quando você lê o relato de Gênesis, a Bíblia diz que quando ele cria o jardim, todas as árvores eram boas para comer, boas para a vista. Só que Satanás fez ela pensar na falta. Quando ela pensou na falta, ela agiu por isso e pecou. É assim que funciona ainda hoje. Satanás faz o pecado, ele faz você olhar para os limites como algo ruim, não como algo bom, como proteção. Satanás fez Eva olhar para o limite de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal como algo ruim, como se ela estivesse perdendo alguma coisa em não fazer aquilo. Não comeu da árvore do conhecimento do bem, está perdendo, não sabe o que é bom na vida. Não é isso que a gente ouve? Tu não vai para a festa, tu não tem mais de uma mulher.
Sabe o que é bom na vida não, rapaz? Ah, tu não bebe não? Ah, tu não fuma? Sabe o que é bom na vida não, rapaz? É isso que Satanás quer que você acredite. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Nós precisamos combater essa mentira com a verdade. Todas as vezes que Satanás quiser te mostrar que alguma coisa te falta, se você fizer um pequeno esforço de fazer uma análise do que você já tem, você vai perceber que você não precisa daquilo que ele está te oferecendo. Você não precisa. É só ele despertando em você a sua cobiça, porque é o que Tiago diz: quando nós fomos tentados, ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um de nós é tentado pela própria cobiça. Como é que Satanás desperta a cobiça? Fazendo você olhar para o que te falta, ao invés de desfrutar do que você tem. E aí a cobiça vem. A cobiça, uma vez ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. É o que diz Tiago. Uma coisa interessante é que essa dinâmica de que Deus nunca nos deixa faltar, mas o diabo faz a gente acreditar que falta. Tem um exemplo bíblico maravilhoso, está em 2 Samuel capítulo 12, verso 8. Olha isso. Davi peca contra Deus, se relacionando com Betseba, adulterando com Betseba. Mas olha, quando Deus vai ter uma conversa com Davi a esse respeito, olha o que ele diz: dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria te dado ainda mais. Nós não temos um Deus que nos coloque em escassez, para que a gente fique cobiçando aquilo que nós não deveríamos cobiçar. Não temos. Pecamos porque abrimos a porta da cobiça do nosso coração para Satanás controlar a gente. Se te faltar alguma coisa, pede a Deus. Ora ao Senhor. Vai para os pés dele. Hebreus diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para a gente encontrar ajuda no tempo oportuno. Então nós temos um trono de graça que fornece, que produz, que nos entrega ajuda. Eu sei que a maioria de nós, quando pensa em trono, pensa em juízo, mas existe um trono de graça que nos entrega ajuda, socorro no tempo oportuno. Você precisa acessar esse trono quando Satanás despertar a cobiça em você para o pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pois bem, dentro desse contexto, e eu vou concluir aqui, vou chamar os irmãos do louvor, podem subir. Quais são os limites que você estabelece para você? Pense no seu último pecado aí, na última mentira que contou, na última imoralidade a qual se expôs, na última desonestidade que cometeu, seja lá qual for. E eu não estou emitindo juízo, só estou pedindo para você pensar sobre o último pecado que você cometeu. Pare e pense e veja o quanto faltou limites para você não cometer esse pecado. Pensa assim: a última vez que eu pequei foi isso aqui, ó. Se naquela hora eu tivesse feito outra coisa que Deus, às vezes Deus está até comunicando, dizer, Ele está te mandando fazer outra coisa, te mandando se relacionar com alguém, te mandando, e aí você ignora a voz do Espírito, e aí você se mantém lá no ambiente que vai te levar ao pecado. Se você tivesse colocado limite, você não teria pecado. E aí eu quero voltar e lembrá-los. Embora haja uma graça disponível para nós, o objetivo da graça não é sempre ficar perdoando os pecados que a gente comete de forma deliberada. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, no verso 11, ele diz que essa graça que é salvadora, ela é a mesma graça que nos dá força para vencer o pecado. Ou seja, a única função da graça não é perdoar a gente quando a gente peca, não. É capacitar a gente a vencer o pecado. Então, se você só faz uso da graça para receber perdão, mas não faz uso da graça para vencer o pecado, você vive um evangelho de graça barata.
de graça barata. Porque se você vive o Evangelho, você vai usar a graça para se fortalecer e vencer o pecado. E é esse o convite do Espírito Santo nessa noite. Lance mão da graça que está disponível para você. Coloca título capítulo 2, verso 11. Deixa eu confirmar se é isso. É isso mesmo. Olha o que diz: pois a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse é o poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. Além de perdoar os pecados passados, ela nos faz vencer os pecados futuros. Fique de pé.